Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos aqui nesse canal com o objetivo de te edificar, trazer alguns direcionamentos bíblicos para a sua vida e cooperar com aquilo que Deus está fazendo em você. Eu me chamo Emerson Xavier, pastor aqui na UVM Vila, e já peço que você deixe o seu like, comente aquilo que te chamou a atenção, e se você é novo por aqui, por favor, se inscreva no nosso canal, que eu tenho certeza que você será muito edificado por aquilo que o Senhor está fazendo através de nós. Deus te abençoe. Nós estamos em uma sequência de vídeos, onde no vídeo passado, semana passada, nós vamos deixar no primeiro comentário fixado, falamos de Gênesis capítulo 18, onde Deus aparece para Abraão. E o texto diz, algumas coisas que nós falamos lá sobre zelo pela presença, falamos também sobre você acreditar que o Senhor é fiel para cumprir com as suas promessas. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre intercessão. Nós vamos falar um pouco sobre intercessão, que é algo que nos chama muito a atenção, algumas coisas que Abraão faz que nós entendemos que é como se fosse uma permissão para que a sua intercessão fosse ouvida. Logo no texto seguinte, do capítulo 19, a Bíblia vai começar a dizer o momento onde que o Senhor, onde esses anjos que visitaram Abraão, vão para destruir Sodoma e Gomorra. E quando eles começam a caminhar, o texto é muito claro ao dizer algumas coisas que nos fazem entender que Abraão ficou apto para interceder por Ló, nem Sodoma e Gomorra. Três coisas que nos chamaram muita atenção. Primeiro, que eles terminaram de falar com Abraão e com Sara e foram, desceram para Sodoma e Gomorra. Mas algo aqui é interessante, porque o texto diz que Abraão não deixou o Senhor. Abraão continuou junto a esses anjos, Abraão continuou junto com o Senhor nessa caminhada. Só que é interessante que tudo que Abraão queria era uma palavra vinda do Senhor. Tudo que Abraão queria era uma palavra vinda dos céus que liberasse a sua vida, que ele recebesse o fim, que o fim desse tempo de promessa e começasse a acontecer o tempo do cumprimento da palavra que o Senhor havia liberado para ele há muito tempo atrás. Só que o Senhor aparece, libera uma palavra e agora Abraão continua caminhando próximo ao Senhor. Tudo que Abraão queria era uma palavra liberada e o Senhor liberou essa palavra, mas Abraão não deixou o Senhor. O texto continua dizendo que Abraão continuou caminhando com o Senhor em direção a Sodoma e Gomorra. Três coisas aqui nos fazem entender esse texto e pensar algumas coisas assim que são muito interessantes para as nossas vidas. Três coisas fazem com que a intercessão de Abraão fosse funcional, a intercessão de Abraão fosse ouvida pelo Senhor. Primeiro, ele permaneceu com o Senhor. Não sei se você tiver aí uma caneta e um papel, anota aí três princípios muito importantes. Primeiro, a Bíblia diz que Abraão permaneceu com o Senhor. Versículo 22 diz: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma e Gomorra. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Abraão permaneceu. Gênesis capítulo 18, versículo 22, está dizendo isso aqui. Só que quando a gente entende isso aqui é muito forte para nós, porque o texto está dizendo que Abraão permaneceu. E quando eu pensava nessa palavra, me veio uma frase: um soldado não abandona a base depois de uma vitória. Um soldado não abandona a base depois de uma vitória. Porque são várias guerras e às vezes uma vitória é apenas uma batalha vencida. E nessa guerra nós não podemos nos desfocar com apenas uma batalha, porque existe ainda uma guerra para ser vencida. Abraão vence essa batalha, Abraão recebe uma palavra vinda do Senhor, mas ele não abandona Jesus, ele não abandona o Senhor. Fica aqui uma lição para nós: esteja com o Senhor na vitória, na derrota, e não abra mão da presença do Senhor no processo. Esteja junto.
Busque, clame ao Senhor, independentemente do momento que você estiver vivendo. Se for um momento que Deus já liberou uma palavra, se for um momento que Deus já cumpriu a promessa que Ele fez na sua vida, não saia da presença de Deus. Permaneça. Segundo ponto, versículo 23, diz que Abraão se aproximou do Senhor. Se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, acompanha comigo Gênesis 18, versículo 23. Diz que Abraão se aproxima do Senhor. Abraão se aproximou e disse. Olha só que princípio importante, que princípio abençoado para nós. Porque nós entendemos que momentos difíceis nos levam à presença de Deus. Mas os dias tranquilos nos fazem abraçar o nosso Senhor. Nós precisamos aprender isso, irmão. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Porque às vezes a gente busca o Senhor, a gente vai, se aproxima do Senhor apenas nos momentos difíceis. Abraão está mostrando que após uma palavra liberada, após esse momento de conexão com o Senhor, ele faz algo mais. Ele se aproxima de Deus. Aí é interessante que a gente espera as dificuldades para se aproximar de Deus, a gente espera as derrotas para se aproximar de Deus, ou a gente espera a frustração para se aproximar de Deus. Não faça isso. Olha só o segredo que Abraão libera para nós através de Gênesis 18, versículo 23. Ele se aproxima do Senhor. Ele se aproxima do Senhor, que possamos aproximar-nos do Senhor, que possamos estar mais próximo dele em todos os tempos, não apenas nos momentos felizes e não também apenas nos momentos tristes, que todos os momentos sejam momentos de nos achegar ao Senhor. A partir do versículo 23 até o versículo 25, nós vamos ver algumas declarações que nos levam ao terceiro ponto. O terceiro ponto é: reconheça a vontade do Senhor e que está associada à sua justiça. A vontade do Senhor está associada à sua justiça. Versículo 25 diz: longe de ti, Senhor, matar os justos com os ímpios. Longe de ti. Mas não fará justiça ao justo juiz? Abraão está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor é justo. Eu sei que o Senhor não vai matar os justos juntos com os ímpios. Eu sei que o Senhor não vai fazer isso. Longe de ti, porque o Senhor é o justo juiz. O Senhor é o justo juiz. Então, Abraão faz uma declaração que é além da sua vontade, além do seu propósito, além da sua intercessão, ele confia que o Senhor é o justo juiz. Preciso dizer uma coisa para você: a sua melhor oração é que seja feita a sua vontade. A sua melhor oração, o nível mais hard que você pode chegar na sua intercessão é que seja feita a sua vontade. Faça a sua parte como intercessor, interceda pelas pessoas, interceda por alguém, clame ao Senhor, mas você como intercessor da sua casa, você como intercessora da sua casa, você precisa confiar que a vontade do Senhor é perfeita, que a vontade do Senhor ela vai além daquilo que eu penso, daquilo que eu quero, e Ele é soberano. Ele está acima da nossa vontade. A vontade dele vai além do que a nossa vontade pode nos proporcionar. Deus sabe por que faz o que faz. Deus sabe por que faz o que faz. Deus sabe por que te manda aflições. Deus sabe por que te manda provações. Deus sabe por que Ele permite que você passe por desertos. Deus sabe por que Ele permite você passar por situações adversas. Deus sabe por que faz o que faz. Então confie, irmão, confie, irmã. Saiba que o Senhor sabe por que Ele está fazendo o que está acontecendo na sua vida. Saiba que você é um intercessor da sua casa. Você é uma intercessora da sua casa. O seu bairro precisa da sua intercessão. A sua cidade precisa da sua intercessão. Mas saiba que a vontade de Deus é melhor do que qualquer coisa que eu possa fazer. O não de Deus é melhor do que qualquer sim que eu possa dar. Porque Ele está acima, Ele está governando e Ele tem o saber de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Para a gente finalizar, o texto diz que Abraão, ele tinha,
ele, depois de receber essa promessa, imagina o coração de Abraão saltitando de alegria, porque é uma vida esperando por uma promessa, é uma vida que ele estava próximo a receber, porque o anjo do Senhor diz que em 1 ano ele voltaria. E quando ele voltasse, Sara teria em seus braços uma criança. Sara já haveria ter dado à luz. O texto diz isso. Então Abraão está há 1 ano de receber a sua promessa, há 1 ano daquilo que o Senhor prometeu se cumprisse. Abraão tinha tudo para tirar uma semana de férias, Abraão tinha tudo para descansar, Abraão tinha tudo para ficar 1 ano off, apenas curtindo a maternidade. Abraão tinha tudo para parar por um tempo, mas não. O texto diz que Abraão continua com o Senhor. E muito mais do que continuar com o Senhor, Abraão intercede por alguém, para nos ensinar uma lição. Abraão, ele tinha tudo para, ter um tempo off, um tempo para parar, para pensar, para agradecer ao Senhor, um tempo para, deixar a mente mais branda, mais tranquila, mas olha o que Abraão fez, não se afastou do Senhor. Preciso te dar uma lição. Nos momentos alegres da sua vida, não se afaste do Senhor. Continue, porque você faz parte de um propósito. No momento mais feliz da sua vida, continue, porque isso tudo faz parte de um propósito que é muito maior. Abraão, ele nos ensina. Foi vitória? Foi. Mas eu continuo com o Senhor. Eu continuo reconhecendo a vontade do Senhor. E eu também me aproximo a cada dia mais e mais do Senhor. Porque Abraão, ele vai lá interceder por Ló? Porque ele entende que não é só apenas sobre as suas necessidades, mas também sobre aqueles que precisam ser alcançados pela nossa intercessão. Esse vídeo é para falar sobre intercessão. 3 coisas que vai fazer com que a sua intercessão seja ouvida pelo Senhor. Primeiro, esteja na presença de Deus. Segundo, não apenas esteja na presença de Deus, mas se aproxime do Senhor. Terceiro, conheça a vontade de Deus e aceite-a, para que você seja um intercessor funcional. E saiba que Deus, ele conta com as suas orações. Deus, ele conta com você se levantando e intercedendo pela sua família. Deus, ele conta com você nesse papel, porque o texto diz que Abraão, ele intercede por Ló. Abraão, ele se levanta como intercessor. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a intercessão de Abraão, mas uma coisa que você precisa saber é que Deus, ele te dá vitórias, Deus faz milagres e opera milagres na sua vida, mas você não pode abandonar o seu posto de intercessor. Você é o intercessor da sua casa, você é a intercessora do seu lar. Você precisa tomar isso e saber que Deus escolheu você para essa missão. Não se distraia com as vitórias, não se distraia com aquilo que às vezes vem para chamar a sua atenção, para te tirar do foco. Faça como Abraão. Abraão muito feliz, Abraão muito contente com a vitória, mas ele não abandonou o seu posto, continuou naquilo que Deus o chamou para fazer. Que nesse tempo possamos também estar assim, prontos para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Você que gostou desse vídeo, se foi edificante para você, curta, comente e compartilhe para alguém que eu tenho certeza que será edificante. Deus te abençoe e te vejo no próximo.